Glória a Jesus. Saúde a igreja de Deus, na paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus bem alegre? Graças a Deus. Meus irmãos, quero tecer meus agradecimentos aos céus, ao eterno Deus pela vida, pela oportunidade a qual o nosso Deus concede a nós de aqui estarmos na presença de Deus. Graças a Deus, creio que muitos hoje já foram para a glória, estão com Jesus no céu, e o Senhor deu a nós mais uma oportunidade para que nós estamos na sua presença, marchando, nos preparando para que também em breve nós possamos estar com Ele na glória. Agradeço a Deus por todos os livramentos, pela vida, pelas lutas, pelas provas, tudo quanto Deus nos proporcionou, porque tudo isso faz parte da vida do crente. Não existe crente que não tenha luta, que não tenha prova. Todo crente tem que ter, porque se ele não tiver, jamais ele persevera, ele fica firme na presença de Deus. Pode ter certeza disso. Se Deus te abençoar, tudo que você tem é igual um passarinho, cria asa e some, desaparece. Então Deus ele vai lá dar uma brechinha, dá uma bencinha aqui, outra ali, corta a asa de um lado, deixa outra, depois corta aqui, cresce ali, e assim a gente vai indo para a gente estar sempre na presença dele. Porque Deus sabe que nós queremos ele por causa de interesse. A maioria é por causa de interesse, não é por amor total. Mas Deus ele é misericordioso, que nos dá essa oportunidade de aqui estar na sua presença nessa noite. Meus irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus ao coração da igreja, no livro do Apocalipse. Peço por favor toda a reverência, toda a atenção, em nome de Jesus, a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma mensagem ao nosso coração. Não deixe que nada tire a tua atenção de Deus, da palavra do Senhor. É porque é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos limpa. Então, se ignorarmos a palavra de Deus, o nosso tempo aqui na casa do Senhor será perdido, será vão. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que você seja abençoado e impactado pelo poder da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 20. Veja se há alguém ao seu lado que está sem a Bíblia. Aproxime-se para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Apocalipse é o último livro da Bíblia. A gente vê a pessoa procurando lá em Gênesis, procurando o começo. É um sinal que a gente está muito longe de conhecer a Deus, tampouco a palavra de Deus, né? A gente precisa se familiarizar com a Bíblia, para a glória do nome do Senhor. Apocalipse capítulo 20, lá no antepenúltimo capítulo 20, tem o penúltimo 21, o último 22, perdão. Capítulo de número 20, estarei lendo a partir do verso de número 11, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Podeis assentar. Desocupe tuas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, atentai-vos para a palavra de Deus, em nome de Jesus. É uma palavra profunda, de Deus para a igreja, para nossas vidas. Uma palavra gloriosa. E João, o escritor, o autor, pelo Espírito Santo, que escreveu o livro da Revelação, no inglês é conhecido como Revelação e no nosso como Apocalipse. E o versículos de número 15, veja bem que João está chamando a nossa atenção. No versículo de número 15: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus abençoe a evangelista. Meus irmãos, observa aqui que essa palavra, eu quero começar aqui a pregação pelo fim do versículo para os irmãos entenderem o mistério. Ele está dizendo que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja que o evangelista João, o autor do Apocalipse, o autor da terceira, segunda, primeira epístola universal e também do Evangelho de João, que escreveu esses 5, a Bíblia diz para nós que a história dele, quando nós lemos no capítulo de número 1, nós vamos ver que João não foi alguém que profetizou para ele. Chegou um vaso e diz: olha, meu servo, assim diz o Senhor, escreva assim, assado, cozido, frito, ao molho, ensopado. Não foi dessa maneira. Ele não estava dormindo, de repente ele teve um pesadelo, um processo na vida, e de repente começou aquela luta, aquela guerra, e então alguém ali, uma força maior, prendeu João, e João então começou a ver coisas. Não foi isso. João, ele não participou do banquete, encheu ali, ficou farto, se tornou um glutão, comeu demais, e então ele foi dormir e teve aquele pesadelo sobre o fim do mundo. Não foi nada disso. O que João passou foi algo verídico, foi algo real, foi algo verdadeiro. Quando nós lemos o capítulo 1, quando nós lemos o capítulo 4 do Evangelho de João, no capítulo 1, do Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos Cristo, o Senhor, o mestre de João, nosso mestre, se apresenta a ele no seu corpo de glória, como ele é, não como ele era, mas como ele é. Jesus se apresenta a ele, de maneira que João cai por terra sem força, cai enfermo, só de ver Jesus. Mas Jesus vai levantar pela sua graça, e no capítulo 4 a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor Jesus chama João para subir no nível superior, chama João para ir ao mundo espiritual, chama João para entrar na glória, aonde começará as visões, as coisas que o próprio Cristo há de mostrar para João. E o Senhor vai dizer para ela: o que você vê, você escreve, João. Muitas coisas Deus permite João escrever, como há coisas que Deus não permitiu João escrever. A maioria foi permitido, nem tudo foi permitido. Mas João, ele escreve. O que nós estamos lendo foi o que Jesus permitiu João escrever. Então observa que entre todos, tudo que ele viu, tudo que ele ouviu e tudo que ele sentiu, ele escreveu. E aqui nesse capítulo 20
nós tivermos temor a Deus, se nós tivermos amor a Deus, se nós tivermos amor à nossa alma. Amor à alma é diferente de amor à carne. Ô pastor, eu amo, eu me amo, por isso eu levanto 4 da manhã, vou para a academia, como assim, bebo desse jeito, durmo tal tempo. Não, isso aí você está preocupado com a tua carne. A preocupação é com a tua alma. Presta atenção, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, a Bíblia diz que a carne, nem o sangue, nem a corrupção e a incorrupção herdará o reino dos céus. Então não é a preocupação com a nossa carne, é a preocupação com a nossa alma. Se você tiver preocupação com a tua alma, o destino que a tua alma vai seguir pós o túmulo, você não dormirá em paz essa noite, se isso aqui não tiver ocorrido, acontecido na tua vida. Porque é interessante, ele vai mostrar para nós que vai haver ali uma revisão, vai haver ali uma chamada. Sabe quando nós estamos numa sala de aula e chega o professor e vai fazer a chamada, ver quem é quem, marcar presença, fulano de tal, presente, fulano de tal, ria, fulano de tal, aí ele ria, fulano de tal, estou aqui. Opa, então todo mundo está ali. Porventura tem alguém, professor, o senhor me chamou, qual é o teu nome? Ah, fulano de tal. Você não é daqui não, talvez você seja de outra sala. Você não está aqui, você não é dessa sala. Vá procurar outro lugar, vai na secretaria e vê o que houve. Só que a Bíblia está mostrando que aqui vai haver essa vistoria, esse pente fino. Só que naquele dia não vai haver uma secretaria, naquele dia não vai haver um inspetor, naquele dia não vai haver um lugar que você possa recorrer, porque aqui a humanidade estará diante do Supremo Juiz de toda a terra, o Criador dos céus e da terra, de tudo que há neles. Não haverá um intermediário nesse dia, diz a palavra de Deus. E veja que o apóstolo São João, no capítulo de número 11, aliás, no capítulo 20, no versículo 11 aqui, que nós lemos em questão, ele começa falando da primeira pessoa do singular, dizendo eu vi. Ele não está dizendo me falaram, alguém viu e mostrou para mim. Ele está dizendo ele vi. Ele está se colocando ele como uma testemunha fiel. Eu vi. João está falando segundo Cristo revelou para ele. Ele viu um grande trono e ele diz que esse trono é branco. Meus irmãos, talvez aqui alguém já teve a oportunidade de conhecer neve. A neve, ela não é como esse branco desse mármore, a neve não é como o branco dessa parede, porque essa parede é branco gelo. O branco neve é um branco como o lume dessa luz. Geralmente quem está na neve sempre, você nunca vê alguém na neve sem óculos. Todo mundo que está na neve usa óculos, escuro, colorido, alguma coisa, por causa da claridade, é muito forte. E veja que João aqui ele vê, a Bíblia está mostrando para nós que ele vê um trono branco. Quando está dizendo um trono branco, essa brancura, essa cor branca, é um branco que vai além de qualquer coisa, de qualquer branco neve, branco gelo, ou enfim, qualquer branco que nós possamos imaginar. É um branco tão puro, tão puro, tão puro, que nós não fazemos ideia. Estava diante de um trono. João aqui, ele tem essa visão, ele vê. A Bíblia vai mostrar para nós no capítulo de número 6, evangelista Jaci, do escritor do livro de Isaías, capítulo 6. Quando nós lemos lá no capítulo 6, versículo 1, versículo 2, nós vamos ver que
Isaías, ele enxerga, ele precisou ver o chamado na vida dele, ocorreu quando ele enxerga um trono. Isaías enxerga um trono, e esse trono havia alguém assentado nesse trono, que era extremamente poderoso, com uma glória tão grande, tão poderosa, e o seu cetro estava na sua mão, de maneira que ele olha para o céu, ele contempla aquele trono, ele contempla aquela glória, ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor. Só que aquele era um chamado, não era uma condenação para Isaías, era um processo que Deus estava se revelando, era um chamado direto dos céus a Isaías. E o que o Senhor vai fazer naquele momento? O Senhor vai ordenar aos serafins que peguem uma tenaz, aquela tesoura, que pega os lingotes, e pegou uma brasa que estava sobre o altar, uma brasa viva, e colocou sobre os lábios de Isaías, e disse para ele ficar em paz, ficar tranquilo, que os pecados deles foram passados, ele foi purificado dos seus pecados, ele foi limpo dos seus pecados por aquela brasa viva, de maneira que os céus bradou dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías agora, ele não poderia dizer: Senhor, eu sou pecador. Ele não poderia repetir: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele não poderia dizer isso, porque agora ele foi purificado. Então, quando ele ouve a voz de Deus: quem enviarei, quem há de ir por nós? O que ele vai dizer? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, esse é o chamado direto para com Isaías. Ele precisou ver um trono, ele precisou ver o trono de glória. Meus irmãos, eu não sei o que a igreja tem pedido para Deus. De repente você tem dito: Senhor, mostra-me a tua glória. Aí nós fazemos uma pergunta: será que nós estamos preparados para ver, para receber a glória de Deus na nossa vida? Ah, meus irmãos, quando nós lemos em Crônicas, quando nós vemos Salomão, quando a inauguração do templo glorioso acontece, quando nós vemos ali milhares de animais em oferenda, em sacrifício a Deus, quando nós vemos Salomão com as mãos aos altos, consagrando, orando, clamando pela presença, pela morada de Deus naquele lugar, a morada perpétua, contínua, o que vai acontecer? Aqueles homens que ali estavam eram santos, os sacerdotes eram santos, homens puros, purificados, que cumpriam todo o rito sacerdotal da santificação para executar aquele trabalho. A glória de Deus desceu sobre aquele templo e todos caíram por terra. A Bíblia diz que eles não conseguiam se colocar de pé, se pôr de pé, por causa da glória de Deus que ali estava. A glória de Deus era consistente, era palpável, era algo terrível sobre o templo, sobre a casa de Deus. E aí nós oramos: Deus, eu quero a tua glória. Senhor, mostra-me a tua glória. Deus, deixa eu tocar em ti. É proibido pedir isso? Não, é uma honra. Só que para a gente pedir isso, nós precisamos ter um grau de intimidade, de aproximação de Deus, algo muito profundo. Não é qualquer coisa, não é algo superficial. Eu orei a semana passada 10 minutos, acho que eu já estou fogo puro. Eu consegui chegar no culto no horário, presenciei o culto todinho, eu acho que eu já tenho intimidade com Deus. Não é isso não.
Não é assim. Tem intimidade com Deus, vai muito além. Quando nós olhamos João, no capítulo 1, João era conhecido como discípulo do amor. E falando em amor, às vezes nós não amamos nem nós. Às vezes nós não amamos nem o nosso próximo. Às vezes nós não amamos nem o nosso cônjuge. Às vezes nós não amamos nem o nosso pai, nem a nossa mãe. E aí nós abrimos a nossa boca, cheio de dente, falho, e dizemos: Deus, eu te amo. Ah, meu pai, meu paizinho. Deixa eu dizer uma coisa: essas coisas não colam com Deus. Por quê? Porque Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Deus conhece a sinceridade. João, tido como discípulo do amor, quando ele ouviu a voz de muitas águas, ele caiu por terra e perdeu as suas forças. Ele ficou como enfermo, como doente. A palavra de Deus mostra no livro paralelo a esse, o livro escatológico do Antigo Testamento, conhecido como Daniel. A Bíblia mostra para nós que Daniel, ele teve um encontro com um dos anjos poderosos. Quais, por exemplo, Gabriel, Miguel. Ele teve um encontro com Miguel. E quando ele teve encontro com aquele anjo, ele caiu por terra, que ele não tinha força, ele ficou doente, ele ficou enfermo. Então, amados, a presença de Deus é algo tão grande, é algo tão poderoso, é algo tão forte, que a nossa carne ela não suporta. Por isso que Isaías, no capítulo 6, relatou para nós que quando ele viu os céus abertos, ele diz que ele viu serafins, que é a única passagem na Bíblia que fala do nome serafins, que especifica a forma de um serafim, um anjo que tem 6 asas. 6, geralmente tem duas asas. Os serafins têm 6. E a Bíblia diz que com 2 asas eles voam como os outros. 2 asas eles cobrem os seus olhos. E com 2 asas eles cobrem os seus pés. Imagina que cena. E a Bíblia diz que eles então entoam um louvor para toda a eternidade, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. A presença, quando ele diz glória, ele diz: a presença de Deus está sobre a terra. Lá na sombra a candarária, suricanta lavada. E aqui a Bíblia vai mostrar para nós no Apocalipse que João ele contempla um grande trono. E ele contempla, ele não mostra aqui, ele não relata os pormenores daquele que está assentado sobre o trono. Você pode ler o versículo 11, 12, 13, 14, 15, e você não vai ver que João ele esmiuça, porque a glória era tão terrível, a glória era tão forte, que ele não conseguia olhar e dar um diagnóstico, revelar como era a presença daquele que estava sentado sobre o trono. Ele não consegue. Mas uma coisa ele vai mostrar para nós. Observe, ou você já observou, que a presença, presta bem atenção, a presença daquele que estava assentado no trono não era uma simples presença, não era uma simples pessoa, um simples ser, um simples anjo, não era um simples ídolo, mas a Bíblia está dizendo para nós que a presença desse era tão terrível, era tão magnífica, era tão gloriosa, era tão surpreendente, era tão terribilíssima. Acho que a palavra mais poderosa que nós podemos usar, né, para falar isso aqui é terribilíssima. Não é terrível ainda é pouco, talvez terribilíssima seja mais impactante. Era tão terribilíssima que a Bíblia diz que
o céu e a terra fugiu da presença do que estava sentado sobre o trono. Agora nós olhamos, lembra quando você, quem já viajou de avião, você está lá em cima, e o avião no meio daquelas nuvens, você olha, parece um mar de neve, some. Você olha de lá para baixo, você não vê nada. Você não consegue detalhar, esmiuçar o lugar que você está vendo. Ou quando você está por cima do mar, você só vê água. Ou quando você está no cruzeiro, para onde você olha, onde o teu olho enxerga, você só vê água. E aí no nosso olhar, na nossa mente, realmente a terra é algo gigante. Realmente a terra não tem fim. Realmente a terra, olha, é tremenda. Nós olhamos para o céu não tem fim. O céu é algo magnífico, é algo surpreendente. Só que quando nós lemos aqui, nós vemos que algo magnífico, algo surpreendente é quem está sentado no trono, é quem criou a terra e quem criou os céus e quem criou tudo que há neles. O Criador que é surpreendente, não é a existência, não é o que foi feito. Aí eu vou olhar para um carro, para um automóvel e vou dizer, puxa vida, esse automóvel é o melhor do século XXI, é o mais terrível de todos. Olha que carro surpreendente! Aí você olha para o carro, só que você vai olhar e você tem que pensar, terrível é o cara que teve a mentalidade de projetar, os engenheiros que projetaram, que foram colocando em parte, adaptando seus sensores, o mecanismo, enfim, até chegar aonde chegou o engenheiro, o projetista, enfim, até concluir o carro e depois você usufruir daquilo. O carro não é o máximo é o cara que projetou, que desenvolveu, que colocou um sistema de segurança. Quando nós olhamos para o espaço, nós olhamos para, meu Deus, o espaço é tudo que a gente, tudo de bom, mas e quem fez o espaço? Quem criou o espaço? Quem criou o céu? Será que na hora da gente olhar e começar a admirar um Criador, alguém que é extremamente poderoso, alguém que é extremamente detalhista, alguém que é extremamente perfeito? Esse dia eu conversando com a minha esposa e ela falando que até os menores bichinhos, menores seres, eles se acasalam a produzir outros. Isso vai chegando os animais, as aves, os homens, os répteis, os anfíbios, e tudo perfeito e não tem fim, A reprodução é contínua, enquanto a vida vai havendo reprodução. Puxa, o homem é magnífico. Não, magnífico é quem criou o homem, Deus. Deus é soberano. Então, em meio a toda essa existência, em toda essa glória, em todas essas coisas magníficas, o magnífico mora, o supremo magnífico estava sentado no trono, de maneira que as coisas magníficas que nós olhamos e que nós achamos, é tudo, essas coisas magníficas aos nossos olhos, elas deram no pé quando viu a presença do seu Criador sobre o trono. Não é o que a Bíblia está dizendo aqui no verso 11? Que os céus e a terra, diz aqui a Bíblia, o céu e a terra fugiu, procurou lugar para se esconder da face. Meus irmãos, imagina para onde o céu vai. Será que o céu vai achar outro céu para ele poder se esconder, acoplar, forjar? A terra, para onde a terra vai? Será que ela vai achar outra terra para forjar no lugar? A Bíblia diz que eles procuraram lugar, o céu procurou lugar, a terra procurou, só que no mesmo versículo 11, aqui no finalzinho, na parte C, diz: e não se achou lugar para eles. Não é hora da gente inverter? Em vez de nós
admirarmos o que é criado, não é hora da gente exaltar o Criador, o Todo-Poderoso. Não é hora de nós tecermos os nossos agradecimentos a esse Deus? O versículo de número 12, João, ele continua na primeira pessoa dizendo: e vi os mortos. Ele está dizendo que ele viu os mortos. Meus irmãos, nesse versículo de número 12, ou esse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, talvez você não atentou para isso ainda, mas esse texto aqui da Bíblia, do verso 11 ao 15, é a única parte nas Escrituras Sagradas, é a única parte na Bíblia que mostra a congregação, a assembleia de toda a humanidade prostrada diante do Criador. Todos, desde o primeiro homem até Adão, que foi feito, vai estar lá, até o último homem que nascerá na ocasião do juízo final. Todos, eu, você, nós, nossos pais, os antepassados, todos vão estar lá. Por isso que ele está dizendo aqui no verso 12: e vi os mortos. O único vivo que vai estar lá é o que está sentado sobre o trono, é o que tem o poder para julgar tudo e todos. E o juízo de Deus, aqui a Bíblia está dizendo que para nós, que vai ser um juízo aonde cada um ele será julgado segundo as suas obras. Cada um de nós será julgado segundo as nossas obras. Por isso, meus irmãos, que é interessante nós olharmos para a nossa vida e nós procurarmos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Sabe quando você tem a oportunidade para você aceitar Jesus? Sabe quando você tem a oportunidade para você ser crente, ser um crente, uma crente, e você diz: deixa para amanhã, deixa para depois, eu ainda estou novo, eu ainda estou nova. Eu já falei isso um dia, não, eu estou novo ainda. Só que quando eu dizia isso, o irmão que pregava a palavra, ele abria a Bíblia para mim lá em Eclesiastes. Eu dizia: não, eu ainda estou novo, eu estou jovem ainda, tem muito tempo pela frente. Aí ele abria a Bíblia lá em Eclesiastes, e aí ele lia para mim, onde estava escrito: jovem, lembra do teu Criador no dia da tua juventude ou no dia da tua mocidade. E aí continua: antes que venham os maus dias ou os maus tempos em que você diga: eu não tenho neles mais contentamentos. Sabe quais são os maus dias, os maus tempos? Envelhecemos, ficamos doentes, sofrendo de câncer, sofrendo de Alzheimer, sofrendo de epilepsia, sofrendo de problemas crônicos agudos, e o médico diz: não tem mais jeito, no máximo 1 mês de vida. Então esse dia é o dia que não há mais contentamento, e nós vamos lembrar no tempo da mocidade, o tempo que nós éramos, que nós fazíamos e nós fizemos tudo para o mundo e não fizemos nada para Deus. Aí nós vamos lembrar disso aqui. Eclesiastes nos fala, é o que Salomão nos fala. Então nós precisamos lembrar hoje de Deus, no dia da nossa mocidade, no dia que nós estamos termos, no dia que nós estamos fortes, no dia que nós estamos corados, no dia que nós estamos prontos para fazer alguma coisa para Deus, porque o dia mau, o dia que não tem mais contentamento, ele virá para a nossa vida. O dia que nós podemos estar no leito, talvez perder um membro do nosso corpo,
talvez dependemos de algo, de B para nos locomover, e a gente vai dizer, meu Deus, quanto tempo eu tive para ir para a igreja, agora eu preciso que as pessoas me levem, que miserável homem que sou. De repente a gente pode se arrepender, ou talvez ainda não. Tem gente que nem um problema como esse faz com que a pessoa se arrependa. Mas, como diz aqui o versículo 13, nós seremos julgados, cada um de nós, pelas nossas obras, pelo que nós fizemos nesta terra. O que eu fiz, o que eu estou fazendo, está sendo mencionado, relatado diante de Deus. Eu tenho uma alma, que tudo que eu faço, tudo que eu vejo, tudo que eu penso, está registrado nessa alma. Ela é como um pendrive, como uma fita, um gravador. E não tem como eu apagar. A minha memória, no meu corpo, ela apaga, mas a alma não. A alma não, está tudo gravado na alma. Tudo que você faz está gravado no corpo. Naquele dia que você sair dessa terra e para o túmulo, a tua carne volta para o pó, porque você é pó. A tua carne vai voltar para o pó. O espírito vai voltar para Deus, mas a tua alma seguirá o juízo. Ela irá para o inferno, se você não quis saber de Deus, ela irá para o céu, se você entregou a tua vida para Deus. De uma maneira ou de outra, a tua alma vai prestar conta diante de Deus, por tudo que foi feito aqui na terra, por intermédio da sua vida. Ah, pastor, eu esqueci. Não, a alma não esquece, está tudo registrado, está tudo lá diante, vai estar tudo diante de Deus. Ah, eu tenho um problema de amnésia. Tudo bem, você tem, mas a tua alma não. Ninguém vai dizer, Senhor, não sabia. Quantos cultos você ouviu? Quantos convites você teve para aceitar Jesus? Quanta oportunidade você teve? Alguém perguntou, quer aceitar Jesus ou não? Deixa para amanhã. E você não quis. Você deixou, sei lá por qual motivo. Talvez servir o diabo é melhor do que servir a Deus, porque se você não quer servir a Deus, vai servir o diabo. Não, pastor, Deus me livre. Você está servindo o quê então? A Bíblia diz só tem dois senhores. A Bíblia não deixa a gente com dúvida, mas olhando aqui para o versículo 12, ele viu todos os mortos, e ele vai dar uma esmiuçada aqui para nós. Ele vai mostrar aqui que ele viu mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Pastor, os mortos grandes e os pequenos, então, os mortos grandes eram os adultos e os mortos pequenos eram os jovens, as crianças? Não, não é assim. Os mortos grandes são os poderosos, entre aspas, né? Os grandes da terra, e os pequenos são os que estão abaixo. Então João, ele viu todos, poderosos e servos, grandes e pequenos, e ele vai dizer para nós que agora então abriram-se os livros. Meus irmãos, quando fala abriu-se os livros, isso dá até um arrepio na nossa nuca. Sabe por quê? Porque, presta bem atenção, a Bíblia diz para nós que nós vamos ser julgados pelo que está escrito aqui, pelo que está escrito na palavra. Nós não vamos ser julgados pela filosofia, nós não vamos ser julgados pela história, nós não vamos ser julgados pela geografia, nós não vamos ser julgados, enfim, por um pensamento. Nós vamos ser julgados pelo que está escrito aqui na Bíblia. Por que isso arrepia a minha nuca? Igreja, porque hoje nunca se viu na história uma época de um povo tão lerdo, tão fraco. Sei lá, acho que falta palavra. Ou seja, se for falar alguma palavra, de repente alguém não vai entender. Mas é melhor deixar assim. Nunca se viu uma época de um povo tão fraco acerca das coisas de Deus. Está aqui escrito no português do vernáculo, no português
clássico, que é o grego atual, e tem o grego koine, né, que é o grego que foi escrito a Bíblia, né, que é o mais simples, o vernáculo. Então a nossa Bíblia está escrita no português vernáculo, no português rachado, mais simples que a gente possa entender. E mesmo assim, nós olhando para a Bíblia, lendo o que está escrito, a gente não consegue compreender. Porque alguém pega o microfone, fala alguma coisa e a gente ele está certo. Realmente a gente rasga essa folha porque você não acreditou no que está escrito, você anulou, você deletou o que está escrito aqui. Isso aqui não serve para você porque alguém pregou dizendo que isso não serve, que não é assim. E você deixa de crer no que está escrito para crer naquilo que é falado, naquilo que o mortal falou. Lembra o que o apóstolo São Paulo ele escreveu na sua missiva ou na sua carta aos irmãos da Galácia, aos Gálatas? Lembra o que Paulo escreveu? Gálatas, se um anjo de luz ele se manifestar no meio de vós e oferecer a vocês outro evangelho além desse que já foi dado, esse anjo seja anátema, esse anjo seja maldito. Aí ele continua, até mesmo se nós, ele falando ele ou os outros apóstolos, até mesmo se nós oferecer a vocês outro evangelho além desse, que seja anátema, seja maldito. O anjo se manifestar, o anjo de luz revelou que não é assim, então eu vou crer no anjo. Maldito! Veio um pastorzão em 5 estrelas, um anel do tamanho do meu relógio. Não, porque eu sou doutor, eu sou mestre, não sei o que, eu estudei em Harvard. E eu cheguei na conclusão que isso não é assim. Toda a igreja aponta o dedo, maldito! Está claro, está aqui no bom português. Aí alguém prega e diz: não, irmãzinha, não preocupa que você vai te cortar cabelo, não. Isso é coisa de igreja pentecostal. Está aqui claro na Bíblia, está escrito que a igreja de Deus não tem esse costume. Não, isso é uma da prostituta que Paulo escreveu em Coríntios. Não, por causa não sei do que. Nem os homens aparavam as suas barbas, nem os homens cortavam os seus cabelos. Mas aí as irmãzinhas, é mesmo, não é que pastor bom, ele diz que pode, e aí vira uma praga. Por isso que eu disse aquela hora que a nuvem reunir, porque essa praga invadiu o mundo, a praga invadiu o mundo. De maneira que hoje a mulher usar calça comprida é normal, a Bíblia proíbe, mas é normal. Quem é católico, às vezes eu passo em frente às igrejas católicas, eu vejo as irmãs saindo da igreja católica, tudo de saia, tudo de vestidinho, tudo composto. Eu olho para a Márcia e falo: que benção, que coisa linda, que exemplo. E a gente vem para a igreja, quando olha para o povo, dá a impressão que inverteu as coisas. Você está entendendo como que é? Dá a impressão que... Agora, por que isso? Ensinamento. Você olha para o padre, você vê o padre só de bermudona na rua, você vê o padre sem camisa na rua, igual Tarzan andando, olhando para o céu, se queimando. Você vê a freira de shortinho curtinho, mostrando o cabelo na rua, todas que você vê, está lá vestida de cima e embaixo, cabelo coberto, tudo vestidinho, tudo ali na posição. Paulo, ele diz para nós imitar ele, porque ele é imitador de Cristo. A igreja católica procura imitar os seus líderes. E por que a igreja
que está como um carrapato, como uma pulga, que entrou na mente, no crânio das pessoas que não conseguem se libertar. É coisa maligna, é coisa diabólica. O diabo está investindo contra a igreja e nós estamos aceitando, colocando a nossa cabeça na guilhotina, na bigorna. Tira a sobrancelha, coloca a sobrancelha. E a pombagira só. Tem gente que não sabe nem que cor é o cabelo mais, tanto que já pintou. Tem gente que não sabe nem qual o nome do primeiro esposo ou da primeira esposa, tanto que já trocou de casamento. Que está na igreja, ó, benção, é vaso. Igreja, talvez você não se preocupa. Talvez para você pode ser normal, é a vida dele, o problema é dele. Só que detalhe, o problema é dele. Talvez para você tá bom, mas amanhã pode entrar uma pedra no teu sapato e você ficar na situação dele. Aí como você apoiou aquela situação, você também vai entrar na mesma situação que ele. É um cego guiando outro cego, e quando um cego guia o outro, vai os dois para o abismo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Cristo Jesus. Pastor, eu já fui muito abençoado na igreja, eu sou uma pessoa de coração bom, eu não quero mal de ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa, o inferno está cheio de pessoas de coração grande. Talvez os maiores corações estão lá no inferno. Deixa eu dizer uma coisa, talvez tenha alguém aqui que já serviu o espiritismo, ou serve o espiritismo, talvez, não importa. Qual que é o principal fundamento do espiritismo? Sem caridade não há salvação. Que bênção! Então, logo nós entendemos que caridade traz salvação. Logo, os espíritas são os maiores, as pessoas que mais fazem obra de caridade. E aí eu pergunto, a caridade é um dever nosso, amar os nossos irmãos, o nosso próximo como nós mesmos, mas a caridade não traz salvação. A salvação é pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que a salvação ela não é por obra, a caridade é uma obra. Nós precisamos da obra, mas nós precisamos da fé. Uma coisa com a outra, as duas coisas têm que ser fundidas. A fé produz caridade. A caridade não produz fé para aceitar Jesus. Então, logo, como os espíritas são os maiores, as pessoas que mais fazem caridade, então logo, se eles não aceitarem Jesus, continuar recebendo o espírito de morto, continuar servindo o diabo, o inferno é o lugar que mais tem pessoas de coração caridoso. E ele diz para nós que os livros foram abertos, cada um foi julgado pelo que está escrito nos livros. Meus irmãos, olha aqui o capítulo 12 do Evangelho de João. Você tiver a sua Bíblia, por favor. Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de número 47. Diz assim: o mesmo João que escreveu o Apocalipse é o que escreveu aqui o quarto Evangelho. 12, 47 e 48. Presta
Presta bem atenção, ouça. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregada, essa o há de julgar no último dia. A Bíblia está mostrando aqui que o dia do Senhor vai ser único. No último, não é nos últimos dias, é no último dia, no singular. O dia do Senhor vai ser um só. Tudo vai acontecer apenas um dia. Toda a humanidade, toda a existência, desde o início ao fim, vai ser julgada num dia. Você não é obrigado a crer na palavra. Você está dizendo aqui, não é quem rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já tem o julgue. Lembra quando você rejeita a palavra? Ai não, isso aqui não, isso aqui é pesado, isso não é para mim não. Ah, isso não aceito, isso eu não quero. Ah, isso aqui é muito duro. Opa, o que você está fazendo? Você está rejeitando. Você só quer aquilo que te convém. Ai, ela me traiu, então eu posso separar. Pode separar. Só que você vai virar no avesso e não vai achar outro versículo que você pode casar de novo. Você dá conta de viver sozinho? Ai, pastor, então casca. Se casca, aí tranquilo. Não peques mais, porque se você continuar sozinho, pecando na mente, pensando, pecando, você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque Jesus diz, tanto aquele que comete o adultério, ou aquele que pensa, enfim, tem o mesmo peso. A Bíblia, ela não dá razão para a gente errar. Ou seja, para a gente cair no pecado. A Bíblia mostra tudo para nós. A gente só cai se for. E além de nós sermos julgados pelas coisas que está escrito nos livros, a Bíblia vai dizer que vai abrir um outro livro. Está aqui no verso de número 12 do capítulo 20. Vai abrir um outro livro, que é o livro da vida. Aí o livro da vida está com base, está ligado, está conexo com o versículo 15, aonde João ele fala que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, veja que vai ter duas situações. Nós vamos ser julgados pela palavra de Deus, pelos livros que foram abertos pela palavra, e depois vamos abrir o livro da vida. Cadê o teu nome? Como que é teu nome? Não está aqui não. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos confessá-lo. Fazer a oração de confissão e pedir para Jesus escrever o nosso nome no céu, no livro da vida pela fé. É um ato de fé. Você já confessou Jesus? O teu nome já está escrito no céu? Não. Então, você precisa confessar, ter o teu nome escrito lá, e você precisa andar padronizado com a Bíblia. A Bíblia é o nosso padrão. Nós precisamos seguir de acordo com a palavra. Ah, pastor, mas na minha igreja, mas o pastor, o problema é dele. Nós temos, por exemplo, a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ser julgados por ela. Não é pela igreja, não é pelo homem, é pela palavra. Mas lá, continua ainda lá. Continua acreditando lá. Mas lá é tão bom. Sabe por que é tão bom? Porque você pode fazer o que você quer. Você pode virar no avesso, você pode adulterar, pode beber, pode pecar, pode fazer o que você quiser, pode fazer tatuagem. Por isso que é bom. Pode mentir, pode comprar, não pagar, pode dar falso testemunho. Porque se fosse seguir a palavra de Deus, você pulava fora ou você se corrigia. Eu sempre digo para os irmãos, para todos, que o problema do mundo está do jeito que está hoje, são os pastores,
São os pastores, porque se os pastores fossem homem, se os pastores fossem verdadeiros, se os pastores estivessem preocupados com alma, com salvação, com obediência, com retidão, estivessem preocupados com o céu, em transportar a tua alma para o céu, as igrejas não haveriam permitido o que tem permitido hoje. Hoje as igrejas, desculpa o que eu vou dizer, é uma aberração. Alguém pode falar, o pastor é duro. Meus irmãos, eu não estou aqui para alisar ninguém, a verdade tem que ser dita. Conhecereis a verdade vos libertará. Um dia eu estava no mundo, um dia eu estava aprontando no mundo, eu estava numa situação tão terrível, que eu disse, mãe, pelo amor de Deus, eu quero uma igreja, fala para mim qual é a igreja de doutrina, uma igreja boa, eu quero uma igreja que prega a palavra de Deus como ela é. Eu cansei desse mundo, eu quero aceitar Jesus, mas eu quero aceitar Jesus numa igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. Mas é terrível, é terrível. Falei, é tipo o exército, é tipo. Tá bom, eu vou lá. Aí conheci o ministério que nós congregamos. E para a glória de Deus nós estamos aqui até hoje. Meus irmãos, nós não podemos deixar o pecado massagear a nossa carne. Nós não podemos deixar a bebida massagear a cervejinha, esse calor, uma dosinha, 2 dedinhos só para abrir o apetite na hora do almoço. Meus irmãos, nós temos que ter vergonha, desculpa da expressão, ter vergonha na cara. Isso não é coisa para nós, isso não convém para a gente, o álcool não convém para nós. O pecado, meus irmãos, a vaidade não convém para as senhoras. A Bíblia fala em Pedro, 1 Pedro no capítulo 3, que a beleza da mulher é no interior, é dentro, não é no exterior. Enfim, que Deus tenha piedade de nós, meus irmãos. Eu preciso alertar os irmãos, porque Jesus está voltando. E naquele dia você não pode apresentar diante de Deus, a tua alma está diante de Deus e dizer, meu Deus, eu não sabia, eu nunca ouvi. A tua alma não vai mentir, a tua alma ela vai mostrar diante de Deus tudo que passou na tua vida, vai estar lá, você vai ser absorvido ou condenado sem falar nada. Por isso eu preciso falar, você precisa ter conhecimento, para você naquele dia dizer, eu fui enganado, as igrejas me enganaram, os pastores me enganaram. Eu não quero te enganar, eu quero que você vá para o céu. Eu quero que o Senhor diga, servo fiel, servo bom, no pouco tu foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir, eu quero ver Deus falar isso contigo. Que Deus, o Senhor, abençoe a tua vida e que depois você medite o versículo 13, o versículo 14, que não deu tempo de concluir, que você medite depois, que eu tenho certeza que Deus falará mais ao teu coração em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vossas vidas. As palmas bem alegres.